Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João. Deixa eu ver se os meninos colocaram ali. Vamos lá. Nós estamos hoje, meus amados irmãos, encerrando o mês de refletir, de pensar sobre a questão do serviço. Desde o primeiro domingo do mês passado, do início desse mês passado, pastor Zé Roberto abriu a nossa ceia, falando da riqueza, da oportunidade, dessa coisa ampla de ser igreja, onde a gente serve uns aos outros. E é esse o desafio de terminarmos esse mês, pensando nessa realidade. O negócio que está... Peraí que vai aparecer. Peraí. Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 a 17. Verso de número 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Chegou-se, verso de número 6, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, não, irmãos, deixa eu ler o verso 4 também. Assim, o verso 4 não está aqui, mas a gente continua. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou Jesus água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, verso 6, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso que disse que nem todos estavam limpos. Verso de número 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou aos seus discípulos: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos dizer juntos, nessa versão que está na tela, só o verso 17. Agora que vocês, felizes se as... Você tem apenas uma vida para servir a Deus. Você tem apenas uma vida para servir a Deus. Eu quero que você saia desta noite gostosa, tendo no seu coração essa plena certeza. Você só tem apenas uma vida para servir. Eu vou fazer como eu fiz hoje de manhã. Essa não é muito minha linha, mas vira para a pessoa que está do seu lado
e diz: você tem apenas uma vida para servir. Você tem apenas uma vida para servir. Eu me lembro como se fosse hoje, quando um dos meus grandes professores, pastor Joaquim Lima foi fundador de várias igrejas do Nazareno no Brasil e na América Latina. Ele era um cabo-verdiano, um português da África. E eu me lembro que ele tinha perto dos seus 78, 79 anos, quando ele nos deu uma aula tremenda de expansão missionária. E eu muito jovem, mais de 30 anos atrás, isso, me lembro do pastor Joaquim dizendo como se fosse hoje: eu queria ter uma outra vida para poder servir a Deus tudo de novo. Pastor Joaquim foi pastor e fundou igreja na Patagônia, área congelada, no sul da Argentina. Ele, por ser cabo-verdiano, negro da África, sofreu muito racismo, numa terra onde eles não conheciam negro. Sofreu demais. Sai de lá e vai ser pastor em Ribeirão Preto. Sai do sul da Patagônia e vai para Ribeirão Preto, terra mais quente que parece o inferno. Funda igreja em Ribeirão, funda igreja em Santo Antônio da Alegria. E agora a gente está ali diante de um ícone de servir a Deus, um homem com uma experiência. Ele falava assim para a gente, agarrando no púlpito: eu queria trocar a minha velhice pela juventude de vocês, para de novo poder servir a Jesus Cristo. E a autenticidade dessa palavra ainda me marca, irmãos. Você só tem uma vida para servir a Deus. Use-a. 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 A Bíblia diz que os mortos não podem louvar. Por isso que nós seremos ressuscitados. Mas enquanto estivermos nessa terra, vamos ter oportunidades incríveis de copiar o modelo do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler, deixa a sua Bíblia aberta em João 13, diz que a maior intenção do coração do Senhor Jesus era amar. E Jesus amou as pessoas até onde lhe foi possível. Ele não amou até a metade, ele não amou até onde ele ganhou. Ele sempre foi um homem disposto a amar e amar perfeitamente, porque essa era a maior intenção do seu coração. João vai falar da cena do lava-pés, mas o apóstolo coloca que atrás da atitude de lavar os pés estava a disposição integral do coração de Jesus em amar os seus discípulos, em amar e servir aqueles homens. E eu acho isso tão lindo, porque o coração de Jesus não tem uma agenda secundária, não tem fazer isso para ganhar aquilo. Ele está fazendo integralmente aquilo que de fato está no seu coração. Ele sabe quem ele é. Jesus é um homem seguro da sua condição, de quem ia viver mais alguns dias, de quem ia viver mais algumas horas, mas ele está tão seguro na sua condição, que o texto bíblico relata, ele sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus não vai dobrar os seus joelhos para lavar os pés dos seus discípulos, porque ele está carente de aplauso. Não, o texto diz, o Pai deu todo o poder a ele. Mas ele pega todo esse poder que ele tem, toda a sua majestade, toda a sua grandeza, que nós aqui cantamos com excelência, e ele pega toda a sua majestade e se dobra aos pés de homens comuns. Ele está tão bem resolvido na vida e diante de Deus e da sua missão de Deus, que Jesus ama aqueles homens, leva esse amor ao extremo, porque ele sabe que ele vai ganhar algo ali na frente. O texto diz que ele foi um homem que visualizou a tremenda oportunidade, o tremendo privilégio, porque sendo Deus e Senhor, ele se levanta da mesa, pega uma toalha, enrola na cintura, tira sua capa, pega uma bacia, e ele mostra o verdadeiro poder do amor. O
poder de servir as pessoas. Jesus vai nos dizer que Ele faz isso como um forte elemento didático. O verso 4 diz: eu lhes dei o exemplo. Eu estou ensinando vocês que poder é servir as pessoas, que poder é se colocar nos pés das pessoas, que você não é poderoso quando você manda, você é poderoso quando você se submete. E Ele deixa isso de lição para aqueles discípulos, e é assim que toda a igreja de Jesus Cristo tem sido discipulada de geração em geração. Trouxe à mente o meu querido professor, que também aprendeu com outros homens de Deus, que quem de fato tem poder, se dobra para baixar. Muitos cristãos acham que o serviço de Jesus foi apenas na cruz, e isso é um engano. Aqui nós estamos naquela cena anterior a seguir para a cruz, e nesse momento Jesus entende que tem a maior de todas as lições a dar aos seus discípulos, para que eles soubessem amar de forma prática, ganhar segurança espiritual. E isso marcou a vida de Pedro, de Dídimo, Tomé, de João, por isso João relata. Isso vai de confronto, meus irmãos, com a maior de todas as pragas que o nosso século experimenta. Doença de alma que sempre existiu na história humana, mas talvez é uma doença que nunca foi tão assumida, como se fosse bonita como é hoje em dia. Assim como o câncer, essa doença é uma doença silenciosa, que entra no dia a dia das vidas, das histórias, das famílias. Nenhuma arma atômica ou subatômica provoca tanto mal, provoca tantas vítimas. Nenhum vício é mais alucinógeno, ilusório. Até porque essa doença e esse mal não precisa ser traficado. Está presente em todos os países, em todas as etnias, em todas as classes sociais. Às vezes, em nome da felicidade pessoal, essa praga, essa doença assola casas e famílias. Eu estou falando do egoísmo. Eu estou falando dessa praga, dessa corrupção, desse veneno, desse vício, dessa doença, que entra nas vidas, que entra nas famílias. Em nome, às vezes, de eu ser feliz, eu sou simplesmente um egoísta. Egoísmo, querido, é quando o orgulho pessoal cresce a tal ponto de não se querer expor nada diante do outro e viver voltado apenas para si de uma maneira extrema. Amizades, casamentos, ministérios, empresas, ONGs, instituições governamentais, clãs, tribos, países têm sido devastados em nome da felicidade individual, pessoal, porque nós somos de uma geração onde ninguém está de fato disposto a servir ninguém. Nós temos o nosso instrumento individual de felicidade, de alegria, de amizades. Eu penso com vocês que as pessoas ficam tão embriagadas com o egoísmo, elas ficam tão alucinadas, elas ficam tão iludidas, extasiadas com o seu mundinho interior, com o seu pequeno império, que às vezes não achamos que o outro seja digno da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso trabalho e do nosso amor. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiz um paralelo mental entre o estrago que as drogas fazem, que o tráfico de droga, que o uso de drogas faz, e o egoísmo humano. E eu me deparei com a seguinte questão: o que seria mais mortal hoje em dia? O que seria mais prejudicial? O que produziria mais vítimas? A cocaína ou o egoísmo? Sabemos que muitas vezes um usuário de drogas é um egoísta, ele esquece de tudo. No meio dos meus devaneios, eu me lembrei de um filme brasileiro que mostra a guerra entre o tráfico de drogas, e eu vi naquele filme a chamada para um grupo de homens se tornarem
um pouco mais experientes no combate. Eu estou falando do filme brasileiro Tropa de Elite, do ano de 2002, 2003, o primeiro. Ali você tinha o Capitão Nascimento, e o Capitão Nascimento selecionou entre os soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, alguns para entrar numa tropa especial. Vários soldados se candidatavam ao BOPE. No ano retrasado, a nossa querida irmã missionária Edmeia Williams foi convidada para pregar no BOPE. Ali filho chora, mas não vê. E eu não sei se você assistiu esse filme, mas o Capitão Nascimento sabe que no meio daqueles soldados que queriam entrar no BOPE, tinham alguns que não estavam ali com as verdadeiras intenções. Tinham alguns que queriam entrar no pelotão de elite apenas para usar do poder. Alguns soldados já estavam envolvidos com o tráfico, com o jogo do bicho, com prostituição. E aí, para fazer uma espécie de seleção naquele grupo de soldados, esse filme carregava uma frase muito forte, porque na noite de treinamento desses soldados, o Capitão Nascimento batia na cara, cuspia, chutava alguns soldados e ele gritava. Eu não coloquei a cena, porque acaba tendo um palavrão ou outro, cena muito forte. E ele dizia, pede para sair, pá. Aí ele fala para o soldado, sabe por que o senhor é o 01? Porque o senhor é corrupto, o senhor não é fiel ao seu chamado, o senhor brinca com a verdade, o senhor é um prostituto, o senhor vai ser o primeiro a desistir, desiste. Aí o soldado falava, não, eu não vou desistir. Aí ele batia mais forte, pede para sair, pede para sair, pede para sair. A cena é chocante. Quem não viu... E aquilo me marcou, porque depois o BOPE realmente vai tirar drogas do morro. Por isso que a Edmeia vai lá pregar, porque a maioria dos soldados de elite lá são evangélicos, são cristãos. Um grande grupo deles servem a Jesus nessa luta contra as drogas. Mas o Capitão Nascimento pega pesado. Porque as pessoas se apresentam de forma espontânea para servir no BOPE, mas são rejeitadas. Não adianta você só querer servir no BOPE. Você tem que mostrar algum valor. É interessante porque se alguém naquele treinamento falhasse, ou se mostrasse ineficaz, já era rejeitado, já era tirado da equipe. Pega suas coisas e vaza. E a grande frase que eles falavam no treinamento daqueles soldados é, você não foi feito para ser de elite, você não foi feito para ser dessa turma, pede para sair, pede para sair, pede para sair. Alguns desistiam só com o grito do caboclo. E quando eu fiz essa comparação, eu me lembrei como é que Jesus chama os seus soldados. Eu me lembrei como é que Jesus, ao contrário do Capitão Nascimento, chama homens e mulheres para fazerem parte do seu reino. Jesus, assim como diferente do Capitão Nascimento, Jesus provoca os seus fiéis a seguirem. Só que ele aceita você como você está. Você passa a ser de um grupo de elite, você passa a ser de um grupo especial da raça humana. Mesmo você sendo alguém fraco, mesmo sendo às vezes alguém ineficaz. E é por isso que a gente faz parte desse time, porque a gente não é bom demais. O texto de 1 Coríntios diz que ele não chamou muitos sábios, chamou alguns. Ele não chamou muitos de nobres nascimento, pelo contrário, ele chamou as coisas loucas deste mundo. Aleluia. Pastor, você é meio louco. Você também. 1 Coríntios. A nossa fraqueza na mão do nosso Senhor é motivo para Ele nos lapidar. E o nosso Senhor, em vez de ficar gritando para nós, pede para sair, Ele nos orienta a pedir a Deus a oportunidade para nós o servirmos. Então é onde eu troco o pede para sair, meu irmão, minha irmã, por um pede para servir a Jesus. Porque Ele já te aceitou. Você já faz parte de um pelotão de elite.
Você já faz parte de uma classe de gente, como eu falei hoje de manhã, com dons e talentos sobrenaturais. Você já conhece a fonte de amor, de graça, de vida, de restauração, que muda histórias de pessoas, de famílias, de nações. Você já tem o livro que revela a vida, a misericórdia, o perdão, a graça. Você já tem sido equipado. Então hoje à noite, se tem uma coisa que você tem que fazer antes de dormir, é dobrar o seu joelho e pedir para Deus: usa a minha vida nas tuas mãos. Pede para servir. Vira para a pessoa do seu lado e diga: pede para servir. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus passou a mão naquela toalha, quando Jesus passou a mão naquela bacia, a primeira grande coisa que Ele está nos orientando é que nós não podemos perder o privilégio de servir as pessoas. Pede para servir é o grande confronto de Jesus ao nosso egoísmo. Você quer deixar de ser egoísta? Sirva. Mas descubra que ao servir você vai ter nisso um grande privilégio. Você não pode passar dessa vida sem experimentar servir as pessoas que estão ao seu redor, mesmo você sendo alguém fraco de amor, mas aí você experimenta como o amor de Jesus Cristo passa e enriquece a sua própria vida. Eu quero pensar com vocês que enquanto eu não aprender a servir quem está ao meu lado, o meu amor será limitado, será infantil, será imaturo. No ápice do ministério do Senhor Jesus, no seu maior momento de glória, nós lemos João 13, e o texto diz que o diabo já havia induzido, verso de número 2, o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus não está preocupado com o diabo. Jesus não está preocupado com a cruz. Jesus está preocupado em enriquecer a vida dos seus discípulos com um exemplo de serviço. Tanto que no verso de número 8, o Senhor Jesus diz: se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo. Uma atitude singela, uma atitude humilde, uma atitude que deixou os discípulos até certo ponto, queridos, um pouco constrangidos. Porque nos dias de Jesus, eles andavam muito descalço. Cadê o Du? O Du não dá para ver, levanta inteira, segura aí, Marcão, a perna dele para mim, levanta, você já levantou, vocês não viram. Mas o Du, louvando a Deus aqui hoje à noite, ele está descalço. Eu falei: tu, o que é isso? Ah, pastor, estou à vontade. Eu falei: isso, irmão, lindo. Já é o primeiro para a gente lavar o pé hoje à noite. E aí fiquei reparando no Du. O Du só não canta, né? O Du interpreta para cada gesto que ele faz uma cena, que é a maneira dele lavar os pés da igreja. Depois ele lava o dele, lá que está feio que eu vi daqui. Naqueles tempos, Du, quando alguém usava aquelas sandálias de Jesus e chegava para um jantar, olha, queridos, a gente não, né? Mas a nossa sociedade faz um trote com um estudante novo, não faz? O empregado mais endividado do seu mestre, o escravo mais endividado, ou o escravo recém-adquirido, o mais baixo na cadeia dos escravos, era o servo que tinha que lavar os pés de quem chegasse. E às vezes na casa de um homem rico, de um senhor, chegava alguém de viagem, 1, 2, 3 da manhã, era aquele servo que tinha que levantar o pior dos servos, o mais baixo, o mais humilhado, e ir lá lavar às 2:30 da manhã, 3 horas, o pé de quem havia chegado. Por isso que Pedro se indignou com Jesus, falou: isso não é serviço do Senhor. Eu vi o Senhor curar pessoas, eu vi o Senhor ressuscitar pessoas, eu vi o Senhor ensinar com autoridade lá na sinagoga, eu vi o Senhor expulsar demônios. O Senhor não vai lavar os meus pés. Pedro entendeu a humildade, a auto-humilhação que Jesus teve. Ele fala: não. E Jesus então no verso 8 diz: Pedro,
O nosso pacto é de serviço, velho. Eu não sou maior porque eu faço milagres. Eu sou grande porque eu sirvo quem precisa da minha mão. Eu sou grande porque eu vou naqueles que estão fracos, que estão cansados, que estão abatidos. E você precisa entender isso, Pedro, para que você possa estar ligado a mim. Você precisa estar ligado a mim para você fazer isso acontecer na vida das pessoas. Nós estamos criando um laço com Deus e com o irmão, quando a gente serve junto. Aí o Pedrão, que não era de brincadeira, falou: Senhor, então não lava só o pé não, Jesus. Então o Senhor lava a minha cabeça, lava meu corpo inteiro, lava tudo. Porque Pedro entendeu que era aquela posição que os discípulos de Jesus precisavam se encontrar. Quando nós servimos alguém, nós ganhamos ligações fraternais, de amizade, de relacionamento. Porque este é um privilégio sem medida, servir a vida dos irmãos. Eu estava em São Paulo. Nessa época a nossa igreja tinha uns 1.500 membros. E eu me lembro que teve uma manhã muito inspirada, que Deus me deu uma palavra. E quando eu acabei de pregar, o povo estava indo embora, eu fiquei um pouco para trás, tinha um irmão sentado, sinalizando que queria conversar comigo. E eu achei que ele queria pedir uma oração, um aconselhamento. Eu fui até ele, ele se apresentou a mim. E na hora que acabou, ele falou: Pastor Oswaldinho, eu quero pedir um favor para o irmão. Eu tenho um grande amigo meu, que é da Assembleia de Deus, eu já fui da Assembleia de Deus, era a minha antiga igreja. Eles estão fazendo uma conferência lá para jovens e adolescentes. Eu tinha deixado o Ministério de Jovens e Adolescentes nessa época. E ele falou: Pastor, e ele perdeu o pregador, o congresso é semana que vem. O senhor não pode pregar lá? Irmãos, eu vou ser sincero, eu não estava numa vibe mais de pregar para jovem, de ir em congresso, acampamento. A igreja nossa já estava grande, um acampamento para 50, 60 pessoas, eu não estava muito afim. Não conhecia a igreja, não conhecia ninguém. Assembleia de Deus, a gente tem aquela ideia que tem que usar gravata, eu estava me libertando de gravata. Mas aí aquele irmão estava ali, pedindo pela vida de um outro irmão. O nome desse irmão que estava me pedindo o favor é Sete. E eu fiquei muito constrangido pela atitude de amor do Sete, pela sua antiga igreja. E eu olhei para o Sete e falou: Oswaldinho, por favor, o Carlos está lá, tal. Você ia levar essa palavra aí, ia ser legal, você não precisa nem estudar, prega essa mesmo. Ele viu a minha má vontade estampada na cara. Irmãos, eu resolvi ir. Foi um acampamento muito gostoso, muito abençoado. Quando a gente estava vindo embora, o Sete, ele é mecânico e ele estava terminando o curso de Direito. E quando a gente estava vindo embora de um lugar lá nas Cucuias de São Paulo, tinha um pouco de tráfego, de trânsito, tinha um carro quebrado. E o Sete gritou: Pastor, para atrás daquele carro, ele está quebrado. Ah, meu Deus, eu já fui pregar. Já voltei, agora o homem mandou eu parar, eu quero ir embora, quero ir para casa. Encosta aí, pastorzão. Aí era uma senhora com o carro todo quebrado, o Sete desceu, enfiou a mão, mexeu, fez o carro da mulher andar, pediu para eu empurrar, ele pediu para eu empurrar. Falei: irmão, você não tem limite, hein, caboclo? No meio dessa história toda, meus irmãos, hoje o Sete é um dos amigos que eu mais sinto falta quando eu estou longe de São Paulo. Pela graça de Deus, semana que vem eu vou dormir na casa dele, de sábado para domingo. Eu trabalhei, mas mais do que o trabalho, eu ganhei um amigo, ganhei um irmão. Ano passado o Sete se formou em Direito, a gente celebrou, festejou. Às vezes você se dobra para lavar o pé de alguém, mas cria um pacto como Jesus criou com os seus discípulos. Você vem para servir, para abençoar, para acrescentar um pouco de amor à vida de alguém. E você ganha um presente. Por isso que eu digo, Jesus ensinou, servir é um privilégio. Você não pode passar dessa vida sem servir. Você só tem uma vida para...
Jesus ensinou para os seus discípulos que servir é uma das maiores riquezas da alma humana. Infelizmente, meus queridos, nós traduzimos na nossa linguagem riqueza com bens materiais. Toda vez que a palavra riqueza aparece, a pessoa já pensa em coisas materiais. Dificilmente a nossa mente liga a riqueza a algo muito maior, a algo que nos capacite, a algo que nos enriquece como ser humano, como gente. E se tem uma maneira da gente driblar a nossa consciência, é pensar riqueza como sinônimo de felicidade. Aí vale a pena perguntar: alguém feliz é alguém rico? Alguém feliz é alguém rico? Sim ou não? Depende. Nem todo rico é feliz. Alguém feliz é alguém que possui algum tesouro? Sim ou não? Vou repetir. Alguém feliz é alguém que possui algum tesouro? Sim ou não? Sim. Você é feliz porque você encontrou algum tesouro. Uma esposa, um esposo, um filho com saúde, uma vocação. Algum tesouro, talvez não material. Porque para Jesus, servir a algo tão bom, mas tão bom, que você vai ser feliz. Verso 17, Jesus diz: agora que vocês sabem que eu, sendo Senhor e Deus, lavei-lhes os pés e criei um pacto de amor com vocês, agora que vocês sabem estas coisas, vamos dizer juntos: felizes se as... Quem é que está usando o termo felicidade aí? Jesus Cristo. Ele não está dizendo que você vai ser feliz porque você vai ter riqueza. Ele diz que você vai ser feliz porque você vai descobrir um tesouro. Servir é a grande riqueza da alma humana. Como eu vos digo, meus irmãos, porque já vence o egoísmo. Porque você já vence essa coisa besta de achar que o mundo gira em torno de você. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês querem ser felizes? Sirvam, peçam para servir. Experimentem uma riqueza que não está contabilizada, nem mensurada nos bancos, não está mensurada na ponta dos lápis. Vocês vão ser felizes se vocês praticarem o serviço. A palavra feliz está com um asterisco ali, porque ela vem do grego makarion. E makarion é receber o favor, é ser recebedor privilegiado do favor divino. Deus olha com favor para quem serve, aleluia. Cansa fisicamente? Cansa fisicamente. Cansa mentalmente? Cansa mentalmente. Mas depois de ralar para Jesus, você sai do outro dia feliz. Feliz. Grato. Entesourado. Rico de alma. Rico de coração. Ontem a nossa querida irmã Ana, que não está aqui, daqui a pouco eu vou dizer onde ela está. Eu não dava 70 anos para a irmã Ana, nem a pau. No máximo uns 65. E ela me vira, ela estava fazendo lá, ajudando, servindo a comida para os homens no retiro, no encontro de homens. Pastor José já tinha me dito, eu já tinha visto que às vezes ela prepara algumas coisas para arrecadar recursos para o seu neto, né, o Samuel, que está lá no Iraque. Aí ela estava servindo comida ontem, ela falou assim para mim: pastor Oswaldinho, ora para que Deus me dê vida até os 90 anos, mas vida com força, para que eu possa continuar aqui, trabalhando para Jesus. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu virei para ela e falei: irmã, a senhora vai viver muito mais que 90. Aí quando ela falou que ela tinha 70, eu tomei um susto. Eu conheço gente que tem um pouco menos de idade, parece que tem 100 anos, porque é enrugado para a vida. Anda torto. Um mau humor do cão. Uma indisposição, não sonha, não visualiza, está esperando a morte chegar. E a Ana, baixinha, cheia de energia, sabe onde ela está agora? Fritando batata lá para as crianças. Como você sabe, Oswaldinho, eu fui lá comer.
Eu falei, Ana, você está aqui? Eu vi que ela estava na igreja, não havia aqui, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela lá, servindo. Hoje de manhã ela estava aqui. Ela entendeu. Caiu a ficha do coração. Caiu a ficha, entrega a idade. Como é que eu traduzo isso? Ligou, fez o link da coisa, rodou o programa. Melhorou, né? Lógico que ela vai chegar em 90 anos. Ela não está pensando nela. Ela está ignorando a dor. A gente tem uma disciplina na psicologia chamada psicossomática. E na psicossomática você tem problemas físicos de fundo emocional. Quando a mente da pessoa está preparada e pensando no outro, ela vai ter mais saúde. Viktor Frankl vai dizer que o sentido da vida é pensar em algo e em alguém. Viktor Frankl foi alguém que viveu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele via homens de muita idade, com tuberculose, lutando para viver no frio do campo de concentração, porque queria sair de lá e cuidar de um neto, de um filho, de alguém. Ao mesmo tempo ele via jovens de 20, 22 anos, se jogando, se suicidando, nos arames, na cerca de arame elétrico, cerca elétrica, e morrendo, porque achava que a sua vida tinha perdido sentido. E ela tinha perdido sentido porque não pensava no que seria na sua vida pós-guerra. A irmã Ana, com a graça de Deus, vai sim chegar aos 90. Ela entendeu que ela só tem uma vida para servir a Jesus. Felicidade, porque a gente começa a participar de algo que Deus está fazendo. Deus está dando percepção, Deus está dando dons, Deus está dando habilidade. Deus está, como o pastor falou aqui, curando pessoas. Quando eu venho na sexta-feira, participo do ministério, eu estou sendo instrumento de oração para Deus agir na vida de pessoas. Feliz, Mateus 11,6, é aquele que não se escandaliza por minha causa, disse Jesus. Escândalo aqui significa aquele que não tem vergonha de se expor, aquele que vai ser radical para Jesus. Tiago 1,25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O apóstolo Pedro, que estava lá no lava-pés, diz, todavia, mesmo que eu venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Serviço começa a trazer coragem. Serviço começa a trazer um novo conceito de ânimo, de felicidade, de alma, de olhar para o mundo, de olhar para a palavra, de olhar para as pessoas. Poucas coisas enriquecem e abençoam a alma humana como servir. E você tem apenas uma vida para servir. Quando Jesus disse que os seus discípulos seriam o sal da terra, é porque o sal reage com o alimento. E quando ele reage, ele produz sabor. Ele interage com aquilo que ele cai. E ali ele produz uma reação, uma provocação, um desafio. Agora o mesmo Jesus disse, vocês são o sal da terra. E se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? Se o sal não salgar, não serve para nada. E se ele não serve, ele não faz o serviço dele. E Jesus diz que ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ser sal da terra, meus queridos, é ser servo na vida do outro. Ser sal da terra é ser servo de Jesus no mundo que não quer Jesus. A riqueza, num fim último, reside. Deu meu tempo. Eu pus para tocar, amor, não fica bravo. Senão eu me empolgo, eu vou embora. O povo tem que jantar ainda. A riqueza de servir Jesus num fim último reside no fato de que quando nós servimos as pessoas, presta atenção, nós servimos o próprio Jesus. Oswaldinho, desculpa, eu perdi alguma coisa, seu celular... Não, é isso mesmo que você ouviu. Quando você coloca a sua vida para servir alguém, num fim último, você está servindo a Jesus Cristo. De onde que eu estou dizendo isso? Jesus disse que há uma riqueza, uma relação íntima ao servir as pessoas.
Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amados, relacionamento de serviço é pedir para Jesus: Senhor Jesus, usa a minha vida. Se o capitão Nascimento, com o seu pede para sair, representava soldados que estavam acima do bem e do mal e que esqueciam das suas falhas e das suas limitações, no pede para servir dos discípulos de Jesus, é a gente se colocar, antes de tudo, no coração daqueles que passam fome, que passam sede, que se sentem solitários, que se sentem estrangeiros, que se sentem necessitados, que se sentem desamparados de alguma forma. E eles estão então tendo a oportunidade de nos fazer ainda mais servos de Jesus, ainda mais próximos de Jesus, ainda mais amigos de Jesus. Quando você começa a servir a Jesus, você perde o medo de olhar o que você tem, e você começa a olhar o que o outro não tem. Nós estávamos em Ribeirão Preto, eu estava recebendo um casal amigo de São Paulo, saímos para jantar e ficamos comendo e conversando até tarde. Quando nós estávamos voltando para o carro, veio um rapaz muito estranho, mal vestido, uma impressão de morador de rua, na nossa direção. O meu amigo de São Paulo já abraçou a esposa, começou a ficar gelado. A Débora olhou para a Elô, eu fui andando, meio perdido, lesado. Aí o camarada veio na minha direção: o senhor não é o pastor? Eu falei: oi, filho. O senhor não é o pastor? Eu falei: também sou. Ah, eu era lá do centro de recuperação, tal. O senhor foi lá dar um estudo para nós. Eu falei: como é que é o seu nome mesmo? Fulano. Eu falei: ô fulano, você tá bom? Por que você não está lá? O senhor sabe, nós faz loucura. Eu falei: então, mas tem que voltar para lá, piriri, pororó. Aí o meu amigo foi relaxando, né? O paulistano foi relaxando. Falei: você já tem o que comer? Não, tem. Você estava vendo meu carro? Não, não estava. Falei: então fica na paz. Um abraço. Fica com Deus. A gente perde os medos quando a gente olha que a vida da gente está a serviço. Talvez você é usado por Deus para abençoar alguém, para cuidar alguém, para ensinar alguém. Você nem pode lembrar da pessoa, mas a pessoa lembra o que Jesus fez através de você na vida dela. Pede para servir. Pede para servir. Agora, o grande delicado, e aqui eu começo a terminar, é que Jesus lavou pés conhecidos. Amados irmãos, se existe uma coisa que tira a nossa ousadia de servir a quem precisa, é porque Jesus lavou os pés de Pedro. E Pedro é esse seguidor aparentemente confuso. O Pedro tem hora que não quer que Jesus encosta nele, depois ele quer que Jesus lave ele todo. O Pedro era o mais corajoso da turma. Quando o soldado romano chegou, ele deu uma espadada e saiu correndo. Às vezes você só quer servir gente legal, mas não, amado. Você tem que lavar o pé do Pedro, e o Pedro é complicado. Mas eu também sou complicado. Você também é alguém complicado. E Deus levanta pessoas para servir as nossas vidas. Então nós podemos também nos levantar para servir gente complicada. Tá horrível. Nós também podemos nos levantar para servir gente complicada. Jesus lavou o pé, sabe de quem mais? De Judas. Eita! E quem é Judas? Aquele irmão que está presente, mas o seu coração não está presente. É aquele irmão que está do lado da gente, mas a intenção dele é outra. Jesus não fez assim: eu lavo o pé do Pedro,
eu lavo o pé do João, eu lavo o pé do Tiago, pulou Judas, eu lavo o pé do Felipe, eu levo o pé do Mateus. Jesus fez isso? Lavou o pé da turminha toda. Jesus lavou o pé de uns discípulos que você nunca ouviu falar nada deles. Sabe aqueles discípulos que eu chamo de omissos? Você nunca ouviu nada de Natanael, você nunca ouviu nada de Tadeu, você nunca ouviu nada de Simão Zelote, só que ele era também chamado de Simão igual Pedro. Você ouviu uma coisa ou outra do Tomé. Gente que estava ali na turma, mas ainda não demonstrou porque estava ali na turma. Às vezes a gente gosta de servir quem está correndo com a gente, servir Abel, servir o Marcão, servir o Paulo, servir aquele que está junto. Mas esse irmão, não sei quem ele é não, vou lavar o pé dele não, Zaldinho. Nunca vi esse homem, não sei de onde veio. Ele é crente mesmo? Sei não. Não é assim que a gente faz? Agora, traz o missionário, sei que tem. Ah, esse aí pode deixar que a água dele é o que põe, viu, pastor? Porque você quer ficar amigo do cara. Ah, missionário Edmeia vai vir. Ah, e dela eu vou servir, eu vou lavar o pé da Edmeia. Vou lavar o pé do fulano, vou lavar o pé do músico tal que vai vir tocar na igreja. Eu tenho aprendido, irmãos, que não dá para não servir o desconhecido sem antes lavar os pés dele. Não dá para servir, seja lá em lugares que a gente nem conhece, se a gente também não lava os pés daqueles que a gente conhece. Porque muitas vezes nós somos tentados a servir Jesus na África, no Paquistão, lá em São Paulo, lá onde. Mas estacionar o carro daquele irmão que é palmeirense, não dá não, Oswaldinho. Dar aula para o filho daquela irmã que é minha vizinha, que ela nem direito vai na igreja. Dessa irmã, cuidar do filho dela. Não sei não. A gente é assim. Mas a hora que a gente se abaixa para lavar o pé desse irmão, é aí que a gente cresce. Porque pedir para servir é amar quem está perto, porque servir gente que está perto é servir gente que eu conheço os defeitos. E Jesus, que era perfeito, lavou os pés de homens e mulheres imperfeitos. Amém? Eu não estou te convidando para servir a Jesus porque os seus irmãos são perfeitos, porque eles são bacana, porque eles são íntegros, porque eles estão da turma, porque eles são comprometidos. Não! Eu estou convidando você para servir a Jesus porque quando você lava o pé até de gente de quem você conhece o defeito, você mostra que você se torna mais humilde diante de Deus, que você se torna mais quebrantado diante de Deus, e você começa a amar mais a Deus, amando também ao seu próximo. Hoje à noite, eu não fiz piada de sogra. Hoje à noite, se você percebeu, eu não fiz piada de sogra. Porque a minha sogra está aqui. A senhora já é conhecida aqui, dona Lina. Mas uma das coisas que a senhora é conhecida, porque toda vez que eu chego na casa da minha sogra, tem uma latinha de coca gelada esperando por mim. Ontem ela falou, você só vai tomar isso, tem uma grande. E eu estava indo lá para o encontro, ela falou, não, dona Lina, hoje vai ser só essa aqui, só essa aqui. E ela sabe meus defeitos. Mas a minha latinha gelada está sempre lá. Quebrantada essa sogra, aleluia. Porque a gente gosta de servir quem a gente prefere não conhecer o defeito. Mas a hora que eu desço aos pés dos meus irmãos para servir, eu lembro que eu também estou mais perto dos meus pés que são defeituosos. Eu lembro que eu estou perto das minhas imperfeições, das minhas imundícies, das minhas limitações. E a hora que eu desço para lavar o pé de alguém, é que é aí que o doce e santo Espírito de Deus me quebranta. Aleluia. Jesus não precisava ter feito isso, mas Ele fez. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz hoje de manhã. A gente sempre diz que Deus tem um plano na vida das pessoas, amém? Você diz, Deus tem um plano na sua vida. Qual é o plano de Deus?
O plano de Deus é que todos os homens se encontrem com Jesus Cristo e passem a ser servos de Jesus, amém? Ele, Senhor, e os nossos amigos e amigas não cristãos, servos de Jesus. E se você é um servo, você tem dons para servir. Você diz que Deus tem planos para a vida do seu amigo, mas Deus também tem um plano para a sua vida, amém? Agora responde uma coisa para mim. Se Deus tem um plano para a sua vida hoje, em relação a lavar os pés dos seus irmãos, você está mais colaborando ou impedindo o plano de Deus na sua vida? No quesito de lavar os pés de gente que tem defeitos, no quesito de enriquecer a sua alma pelo serviço a Deus, no quesito de entender que é um privilégio fazer parte deste grupo chamado servos de Jesus Cristo, você está cooperando com o plano de Deus, ou você está impedindo o plano de Deus na sua vida? Eu quero terminar dizendo que nessa igreja tem bacias e toalhas espalhadas nos 4 cantos. Eu quero dizer que nessa igreja tem bacias e toalhas para você, para mim, para todos nós. Eu não sei se a Ruth enviou aqui alguém do Ministério Infantil. Tem alguém que a Ruth enviou aqui? Não? Deixa eu dizer, no Ministério Infantil tem muito espaço para você lavar os pés das nossas crianças. No Ministério Infantil tem famílias que para estarem sentadas aqui, ouvindo o ensino, fazendo um curso de casais, precisa de você, precisa do seu talento, do seu tempo, da sua energia. Quando você chega nessa igreja, a primeira coisa que você vê aqui do lado é um cartaz para o artesanato. O artesanato é de terça-feira à tarde, mas ele podia ser terça ou quinta ou sexta noite, sabe por quê? Porque tem muita gente aqui que tem talento de ensinar a arte, que podia dar uns cursos noturnos, porque tem muitas mulheres e homens que poderiam vir aprender artesanato, poderiam conhecer Jesus, mas eles precisam de um professor. Talvez você diga, Oswaldinho, eu podia lavar os pés de alguém, dando uma aula. Tereza, fica em pé, procura a Tereza. Temos vaga para você no Ministério Infantil? Temos vaga para sua toalha no artesanato? Eu não sei se a Jane e o Gilson estão aí hoje à noite? Não. Jane e Gilson estão puxando trabalho com a felicidade, com a terceira idade. Lavar os pés de idosos. Nós vemos uma sociedade que é contracultural, valoriza o jovem, despreza o idoso. Só que o Brasil vai ser um país de idoso. Nós estamos numa luta com a Previdência, porque o país está envelhecendo. E a igreja deveria ser a primeira a ensinar a servir ao idoso. Hoje, 7h30 da manhã, tinha gente como o Gilson, a Jane, preparando um café, valorizando a vida, dando testemunho. Tem um lugar do nosso pelotão de frente de serviço, toalha e bacia, que é o diaconato. Fique em pé, Paulo Medina, lá no fundo. Fique em pé, Paulo, por favor. Procura o Paulo. Olha lá para trás onde o Paulo está sentado. Pode olhar, não paga não. Olha lá, dá um tchau, Paulão. Glória a Deus. Os diáconos é aquele pé de cabra da igreja. Pastor precisou de uma coisa, grita diácono, porque sempre tem um aqui para a glória de Deus. Ah, pastor, eu não sei o que eu poderia fazer, mas eu quero ajudar. Procura o Paulo. Ou você vai ajudar a fazer pão, porque a equipe de pão é sempre a mesma, gente. O pessoal cansa. Precisa ter mais gente. Ou abrir a porta para quem chega, ou cuidar de quem está saindo embora. Tem espaço, tem toalha, tem bacia na diaconia. Nós temos a honra de ser uma igreja conhecida como comunidade da família. Um lugar onde homens precisam ser treinados cada vez mais para serem homens. Por isso, homens é o máximo. Fique em pé, queridão. Marcelinho coordena cursos, trabalhos, encontro com homens. Queremos que as mulheres dessa igreja, da nossa sociedade, sendo sal da terra, sejam mulheres conhecidas pelo valor único que tem como mulheres. Cadê a Jacilene? Não está? Ah, está ali, dá um tchau, irmã. Jacilene coordena os cursos. Precisamos de gente para dar curso, multiplicar os cursos, fazer os cursos. Tem uma bacia, uma toalha esperando por você no trabalho com mulheres.
Tantas mulheres que não estão na igreja, fora, precisando ser revalorizadas como alvo do amor de Deus. Homens, procurem o Marcelo. Mulheres, procurem a Jocilene, perdão. Trabalhos com casais, procura o Zé Roberto. Quando o evangelho entra numa casa, ele começa tudo do zero, ele purifica, ele restaura casamentos. Precisamos, gente, vamos ter ECC em agosto, né? Procura o Klaus, procura o pastor Zé Roberto. Fica em pé, Klaus, fica em pé, Zé, para quem não te conhece. Eu quero ajudar no curso com casais, trabalhar, servir famílias. Procure esses homens de Deus. Tem uma toalha, uma bacia por você lá. Nossa sociedade é musical, a gente não vive sem música. Fica em pé. O Du, cadê o Du? Tá, fica em pé, já tá aqui. O Du sem calçado dirige um coral semana passada foi cantar junto com a orquestra municipal, porque as pessoas estão precisando de inspiração, de terapia, de consolo, de encorajamento. Eu imagino quanto de músico que não tem sentado nessas cadeiras, que não tem revezado aqui com a equipe. Há um espaço aqui para você encorajar e servir essa igreja. Desenterre o seu talento, desenterre o seu dom. A música é um diálogo criativo da mensagem de Jesus Cristo. Nós precisamos de gente que lave os pés, ajudando a preparar vídeo, áudio, foto, para criança, para adolescente, para idoso. O Davi não está aqui hoje, mas procure o Davi, o da barba que parece Abraão. Davizinho, amigo há mais de 20 anos, consegue treinar você para mexer. Você só está me ouvindo porque alguém foi treinado. É uma sociedade que fala com imagem. Precisamos de gente trabalhando com imagem. É assim que a gente lava os pés das pessoas. É assim que a gente bota os dons para fora. É assim que a gente aquece os corações. E a gente está falando de servir independente da escala. Servir gente que está cansada, com medo, frustrada. Não só na escala quando eu estou para cantar, tocar ou na diaconia, não. É servir a todo momento, o momento que precisar. E quando a gente se reúne, é festa, é alegria, é bálsamo. Então mesmo que não seja meu dia, eu venho para a igreja para amparar e encorajar quem está. Eu estou pregando aqui, o outro pastor está ali, tendo uma ideia, sendo criativo, me ensinando, me aprimorando. Porque essa é uma grande reunião de servos de Jesus Cristo. De gente que quer que o plano de Deus na sua vida se estabeleça. Gente que quer que Deus cresça nessa cidade. E a gente pode fazer isso simplesmente lavando os pés da pessoa ao lado. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Tem gente que não trabalha mais para Deus, porque acha que faz alguma coisa. Você não faz nada. Você é chamado hoje à noite para se entregar na mão de Jesus Cristo. É Ele quem faz. Ele faz através dos seus dons, Ele faz através dos seus talentos. Talvez você já fez muito e parou, desistiu, por causa de medo, de cansaço. Mas eu quero dizer para você hoje: deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus fazer na sua história. Ele te chama nessa noite para descansar nele e Ele agir através da sua vida. Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o
teu trabalho é descansar em mim. Jesus te chama porque você só tem uma vida para servir. É meu, somente meu, todo. Consagre a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. E o teu trabalho é descansar. Ouça Deus te dizendo: descanse em mim. É meu, somente meu. Não é você quem se cansou na cruz. Diz Jesus: fui eu. E o teu trabalho é descansar em mim. Abra mão da sua preguiça, do seu medo, da sua vergonha. É meu, somente meu. Abra mão da sua covardia. Trabalho. Se entregue a Jesus. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu quero orar por você nessa noite, que quer consagrar a sua vida na obra do Senhor. Mas quando enfim, gente que quer lavar os pés dos seus irmãos, ensinando crianças, cuidando de idosos. Nós temos uma associação de assistência social. Mas tudo isso começa com você saindo do seu lugar e pedindo para Jesus: Jesus, usa a minha vida. Eu consagro a minha vida. Faz da minha vida um instrumento de cura, de louvor, de restauração, para a glória do teu nome. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Nós vamos fazer desse altar um altar de consagração a Jesus. É meu, somente aleluia. Meu, todo trabalho. Consagre seus dons. Consagre a sua história. Você tem sido omisso. Você tem fugido do Senhor. Você tem fugido da obra do Senhor. Você sabe que Deus te deu dons. Sai do seu marasmo. Sai da sua vergonha. Lance-se na mão do seu Senhor. Assuma a sua servidão. É meu, somente meu. Descanse nos braços daquele que te levantou como instrumento na vida de tantas outras pessoas. Tem espaço para você no altar. Tem espaço para você vir aqui. Não importa a sua idade, não importa a sua fragilidade, não importa o que vão dizer, o que vão questionar. Você deve entregar a sua vida a serviço do seu Senhor. Tenha sobre ti um só cuidado qualquer. Essa igreja é a igreja de gente que está disposta a servir a Jesus. Não importa o que fizeram conosco no passado, que caluniaram, que brincaram. Com Deus a gente começa de novo todo dia, como servo na sua presença. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Enquanto eu oro, o pastor José vai ungir vocês. É meu, somente aleluia. Meu, todo o trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Jesus, nessa noite de gratidão e louvor, olha para cada vida neste altar como homens e mulheres úteis no teu reino. Alguns mais jovens, outros mais maduros, mas todos eles capacitados pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Todos eles escolhidos pela tua bondade para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam, para irem e serem instrumentos de restauração, instrumento de curas, multiplicadores de graça e de vida abundante. Gente que é capaz de ensinar o caminho da vida, do amor, da restauração. Homens e mulheres que a cada dia o Senhor vai continuar quebrantando, nutrindo, fortalecendo, inspirando. Gente que o Senhor vai abrir novas portas, novas oportunidades. Já alguns vão cuidar de dúzias, outros vão mentorear e discipular poucos. Mas acima de tudo, gente que vai estar entregue sob os teus cuidados, para que outros possam crescer, experimentar o amor. Eles vão ter que continuar dependendo do Senhor a cada dia. Por isso, levanta essas mãos, levanta esses corações. Não deixa os joelhos vacilantes
Ó Espírito Santo, toma conta de suas mentes, de seus recursos. Deixa-os serem multiplicadores na tua presença dos recursos que o Senhor colocar em suas mãos, em seus entendimentos, em sua sabedoria. Leva-os a um patamar de serviço, de entrega que eles nunca imaginaram, mas que para a honra, para a glória e para louvor do teu nome será um nível próspero e abundante, em nome de Jesus, amém, aleluia. E você pode louvar e bendizer ao Senhor, dando palmas e glórias a Deus.